Manuela, um bom dia, seja mais uma vez muito bem-vinda aqui em nossos estúdios. Bom dia, Tony Machado, bom dia, Gia Boldini, bom dia a todos os ouvintes aqui da Raízes FM. Bom dia. Agradeço pela oportunidade de estar aqui mais uma vez para poder conversar um pouquinho sobre os projetos da Secretaria dos Direitos da Pessoa com Deficiência e Mobilidade Reduzida. Falando nos projetos, a Secretaria está com um propósito de cadastro de pessoas PCD. Como funciona? Qual que é o propósito desse cadastro, Manuel? Esse é um projeto que a gente já vem pensando desde o início do ano, desde quando a gente assumiu a Secretaria. É um projeto que a gente pensa em fazer o quê? Um registro de todas as pessoas com deficiência do município. Esse projeto, ele lembra bem o censo, porém ele não chega a ser um censo por toda a forma que a gente organizou ele, né? Então a gente chamou isso de cadastro da pessoa com deficiência. Esse cadastro, ele tem como maior objetivo a gente poder conhecer um pouquinho todas as pessoas com deficiência do município de Capivari, poder fazer um atendimento mais humanizado a essas pessoas, colher as informações no sentido de quem são essas pessoas, quais são as suas deficiências, quais são os tratamentos que elas realizam ou não realizam, quais são as maiores dificuldades que elas podem estar enfrentando nesse momento, local em que elas moram, para que a gente possa também desenvolver projetos relacionados à acessibilidade e que a gente possa também ter noção de quem são essas pessoas, quais são as deficiências que a gente tem no município de Capivari e futuramente poder desenvolver projetos e políticas públicas. Isso engloba qualquer deficiência, Manu? Isso, todas as deficiências. Nós vamos cadastrar todas as deficiências. Nós fizemos um cronograma. Enquanto equipe da Secretaria, nós pensamos muito como que nós iríamos começar esse projeto, né? Como que nós iríamos fazer esse cadastro. Então, nós pensamos em várias formas, tínhamos pensado em fazer por idade, mas depois a gente achou que não iria dar certo. E aí a gente chegou à conclusão que a gente iria fazer um cronograma por deficiências. Por que isso? Para que a gente pudesse divulgar o que é cada deficiência, inclusive, e pudesse atingir aquele público específico naquele momento. Então, assim, nós iniciamos o nosso cronograma com o transtorno do espectro autista. Por quê? Porque nós já tínhamos alguns cadastros de pessoas que tinham feito as carteirinhas dos autistas, e já tínhamos esses dados. Então, esses dados a gente conseguiu colocar num sistema e ligamos para essas pessoas caso tivesse faltando algum tipo de informação. Então, a gente já partiu de um grupo que a gente já tinha algumas informações. Só que o que a gente pede para a população que conhece, ou que tem alguém na família, ou que tem algum vizinho, algum amigo que tenha a deficiência nesse momento, por exemplo, o TEA, entre em contato conosco na Secretaria. É muito importante a participação de todos, que todos possam nos passar as suas informações. Eu sempre falo que é válido salientar que essas informações são sigilosas, não vão sair da Secretaria. Por que nós precisamos dessas informações? Porque para qualquer projeto que a gente possa vir a desenvolver, qualquer projeto que a gente vá levar para o prefeito, para os vereadores, até mesmo chegar ao alcance de algum deputado, a gente precisa ter estatística. Não adianta, por exemplo, eu chegar para o prefeito e falar assim, eu tenho 2 pessoas com determinada deficiência ou determinada patologia e eu quero montar um centro de atendimento, né? Eu preciso ter base para a gente poder desenvolver isso e para a gente poder atingir o maior número de pessoas possíveis. Então, eu preciso ter esses dados em mãos para que eu possa justamente justificar o motivo pelo qual eu quero desenvolver aquele projeto. E o que precisa para fazer o cadastro? Na verdade, a pessoa vai precisar dos seus dados pessoais, os documentos, né, que a gente vai solicitar, RG, CPF, o endereço, e ela vai responder algumas perguntas básicas. Então, por exemplo, nome, né, idade, data de nascimento, endereço, RG, CPF, faz tratamento, não faz tratamento, que tipo de tratamento é esse,
se frequenta alguma instituição ou não, se já fez algum tipo de cirurgia ou não, se faz uso de algum equipamento, tipo cadeira de rodas, prótese, muleta, essas coisas a gente vai estar pegando essa informação na hora também. Então, assim, são informações básicas que qualquer pessoa vai conseguir responder para que a gente possa desenvolver projetos futuros. É só uma dúvida, você falou de qualquer deficiência, mas no caso a pessoa que tem a deficiência, mas não necessita de cuidados, né, de atendimento, também é importante que ela procure, e quando inicia esse cadastro? Sim, é muito importante que todas as deficiências, todas as pessoas com deficiências nos procurem, mesmo que ela tenha uma independência e uma autonomia total. Por quê? É como se fosse um censo. A gente não chama de censo por conta da estruturação que a gente fez esse cadastro, né, que a gente está fazendo com a nossa equipe que a gente tem dentro da secretaria. A gente não está fazendo o bate de porta em porta, porque a gente não tem realmente como desenvolver isso, até por outros projetos que a gente já desenvolve dentro da secretaria. Mas a gente abriu para fazer esse cadastro através dos telefones que a secretaria tem, que depois eu vou transmitir para falar aqui para vocês. Dá para fazer também pelo WhatsApp e dá para fazer também através de um atendimento agendado. Por que a gente pede para fazer esse agendamento? Porque uma que a gente não quer provocar nenhuma aglomeração, né, lá na secretaria, e por ser um atendimento que a gente chama de humanizado. Esse é o diferencial da secretaria. A gente atende a pessoa com toda a estrutura que a gente tem lá, e de uma forma que a gente possa conversar com o maior sigilo possível. Então a gente agenda os horários para que a gente possa dar essa qualidade de atendimento nesse momento. E, Manu, qual que é o horário de atendimento para esse cadastro do PCD? A gente tem feito os atendimentos de segunda a sexta-feira, no horário das 9 até as 11 horas, e depois à tarde, das 13h30 até as 16h30. Só mais uma pergunta, esse cronograma de cadastro já se iniciou lá no dia 25 de outubro, começou com as pessoas com transtorno, né? E agora está em qual? Então, a gente dividiu assim, a gente fez esse primeiro momento com o pessoal com transtorno do espectro autista. As próximas 2 deficiências que entram serão deficiência auditiva e deficiência visual, entrando também baixa visão e baixa acuidade auditiva. Geralmente, quem tem a deficiência vai saber que ela se enquadra ou não nessa deficiência, mas vamos falar aqui um pouquinho. A deficiência visual, ela pode ser dividida em cegueira, né, quando a pessoa realmente ela não consegue ver nenhum tipo de presença de luz, ou apenas ver certos vultos, alguma coisa, mas não consegue determinar objetos, nem pessoas. E tem a baixa visão também. A baixa visão, ela está relacionada principalmente quando a pessoa não consegue fazer nenhum tipo de correção. O que é isso? Nenhuma cirurgia, nenhum uso de óculos, nenhum tipo de instrumento que a gente possa oferecer para ela corrija essa visão. Então, ela tem perdas da forma como ela olha, e aí ela pode ser tanto de um olho quanto dos dois. Por exemplo, pessoas que tiveram descolamento de retina, fizeram cirurgia, mas podem ter perdido a visão ou parte dela. Glaucoma, que está relacionado à pressão alta nos olhos. Problemas na mácula, pessoas que têm, por exemplo, diabetes. Então, geralmente a pessoa sabe quando ela se encontra dentro do quadro de baixa visão. Mas, caso tenha dúvida, pode entrar em contato conosco que nós tiraremos essa dúvida para essa pessoa. A deficiência auditiva, ela segue mais ou menos pelo mesmo caminho. Então, a pessoa ela pode ser surda, que não escuta nenhum tipo de som, mas ela pode ter perdas auditivas, que é o que acontece muito com os nossos idosos, por exemplo. E com o decorrer dos anos, as células, e principalmente células nervosas, né, que relacionadas à questão auditiva, vão perdendo a sua função e vai tendo uma baixa da acuidade visual. Baixa da quantidade do som que essas pessoas conseguem escutar. E para a deficiência auditiva, a gente sabe que
hoje a lei, ela determina que a pessoa só é deficiente auditivo, mesmo com baixa acuidade visual, quando ela tem perda dos 2 ouvidos. Um ouvido só não entra como perda, como deficiência auditiva ou baixa acuidade visual, tá? Então teria que ter perda dos 2. Mas qualquer dúvida também pode entrar em contato conosco. Casos, por exemplo, de deficientes auditivos, que já são independentes, tal, mas que não conseguem, obviamente, escutar adequadamente, a gente pode fazer o cadastro via WhatsApp, né, escrevendo, ou presente na secretaria, que daí, assim, quem estiver atendendo vai conseguir dar uma atenção mais direcionada e poder responder, responder o questionário junto a ele. E qual é o WhatsApp, mano, para você passar para quem está nos acompanhando? O WhatsApp da secretaria é o 19 2146 1525. E nós temos também o outro telefone, mas que não é o WhatsApp, tá? É o 3491 1314. Ambos são telefones que nós atendemos, né? Que a gente consegue falar. E o primeiro telefone que eu citei, ele pode ser o WhatsApp também. Perfeito. Eu não peguei o WhatsApp para anotar aqui, estava anotando. Se puder falar de novo. 2146 1525. 2146 1525. Isso. Esse também, então, é o WhatsApp, né? O WhatsApp da secretaria. Manuela, e o que é considerado TEA? TEA. E qual é o CID aceito? O TEA é o transtorno do espectro autista. São os nossos antigos autistas e hoje ele se enquadra dentro dessa classificação internacional de doenças, que é o transtorno do espectro autista. O CID hoje, utilizado para esse tipo de transtorno, é o F84. CID é um código que os médicos usam para identificar determinadas patologias ou deficiências. Então, CID, Código Internacional de Doenças. A pessoa ela vai entrar nesse CID se ela receber o diagnóstico como F84. É uma sigla, que daí dentro dessa sigla a gente tem várias classificações do TEA. E esse cadastro nunca tinha sido feito antes, Manu, que você saiba informar? Então, em 2014, quando a secretaria foi lançada da outra vez, nós fizemos uma parceria com o Tiro de Guerra. Eu estava junto nesse momento e a gente conseguiu alcançar os bairros. Porém, a gente teve, acredito que o registro de 50% do município. Muitas pessoas trabalham durante o dia, a gente fazia só em horário comercial. Então, a gente teve uma média de pessoas naquela época com deficiências, que alcançou mais ou menos 980 pessoas no município de Capivari. E depois a gente não teve mais nenhuma reatualização desse quadro. Eu acredito que o ano que vem venha para cá para fazer o censo, né, que era para ter sido feito em 2020, mas enquanto secretaria, a gente pensou em ter esses dados mais específicos e a gente ter um contato muito mais direto com essas pessoas. Porque se a gente tem os dados dessas pessoas, a gente pode, num certo momento, dizer que vai ter algum projeto para ela, alguma oficina que pode servir para ela, algum trabalho que possa vir a ter interesse, algum tratamento. Vamos dizer assim, o censo, você só tem os dados, a estatística. Com esse cadastro que vocês estão realizando, vocês têm o contato direto com as pessoas. Isso, a proposta é atendimento humanizado. Poder estar mais próximo dessas pessoas e entender quais são as dificuldades, quais são as necessidades que essas pessoas têm no seu dia a dia. Porque o censo ele vai trazer essas informações para a gente. Porém, muitas vezes a gente não tem acesso às questões mais particulares. No sentido do quê? De um telefone, de saber se essa pessoa está fazendo algum tratamento ou não, se ela está precisando de alguma coisa naquele momento ou não. E a gente tem a secretaria, a gente tem muito disso, a gente quer muito essa proximidade. Quem já frequenta a secretaria, quem já faz parte dos nossos trabalhos lá, sabe como a gente atua. E é essa a proposta, a gente poder expandir isso. O que eu vou chamar um pouquinho a atenção da população e pedir ajuda de todos. Até ontem, nós tínhamos apenas 28 pessoas com TEA cadastradas.
Porém, eu tenho certeza que tem mais. Então, assim, mães, familiares, liguem para a secretaria, conversem conosco. A gente garante que esses dados não serão passados para ninguém. São dados que ficarão conosco, são dados sigilosos. A gente compreende que tem muitas pessoas que têm determinado receio, até hoje em dia, por tantas questões que vêm acontecendo de violência, fraude e outras questões, mas a gente precisa desses dados para a gente poder desenvolver os projetos que realmente a Capivari precisa. Manuela, então, só repetindo, o telefone do WhatsApp da secretaria é? 19 2146 1525. Esse é o nosso telefone e o WhatsApp. E esse cadastro está previsto para terminar, tem um prazo de término? Na verdade, assim, esse cadastro, nosso cronograma, como nós iniciamos agora em outubro, a gente tem feito mais ou menos de 15 a 20 dias por deficiência. Então, ele vai se expandir até 2022. Porque a gente... Vou falar todas as deficiências que a gente vai abordar, tá? Então, o TEA foi a primeira, deficiência auditiva e deficiência visual. Depois, não vou falar a ordem correta, mas o que a gente pensou lá, tá? A deficiência física, deficiência intelectual e síndromes, sequelas de Covid, que também entra, porque muitas pessoas ficaram acamadas, perderam autonomia, tiveram problemas com independência, problemas motores e até cognitivos. E outras doenças como pessoas que fazem uso de colostomia, que é a bolsinha quando faz cirurgia de intestino, pessoas que tiveram câncer de mama, que foram mastectomizadas com problemas de movimentação de membro superior. Então, assim, a gente vai expandir, mas a gente está indo por partes justamente para que a população possa se organizar e que também nós da Secretaria possamos dar a maior atenção possível para as pessoas. Tá certo, então, Manuela, muito obrigado pela sua participação nessa manhã para debater aqui de um assunto tão importante que é esse cadastro de PCD que a Secretaria está realizando aqui no nosso município. Eu que agradeço a oportunidade novamente de estar aqui com vocês. Agradeço os ouvintes da Raiz FM e peço mesmo que vocês contribuam conosco para que possamos fazer o que a gente possa fazer de melhor nos nossos projetos. Agradeço pela oportunidade. Muito obrigada. Um bom dia. Jean? Bom dia.